Olá, amigo. Bem-vindo ao Ponto Tributário. Eu sou o Guedes e esse é o meu canal criado para ser o nosso ponto de encontro sobre temas tributários. Eu tenho certeza que você já escutou na televisão, ouviu no rádio, leu no jornal. Porque lei tal é velha, precisa ser reformada, esse tipo de coisa. E você deve se perguntar, por que nós temos tantas leis antigas ainda vigentes no nosso ordenamento, no nosso sistema jurídico? Então, hoje eu vou explicar para vocês e vocês vão entender que é simples e que a coisa não é tão preocupante quanto parece, tá? Então, eu espero que vocês gostem, mas antes, aquele likezinho no vídeo do YouTube, aqui embaixo, por favor, para mexer com o coração da gente e motivar a fazer mais filmes, mais vídeos, e divirtam-se. Então, gente, para nós entendermos por que nós temos tantas leis ainda vigentes, nós precisamos entender um pouquinho de Constituição. Então, vamos lá. O Brasil já teve 7 constituições, nós estamos na 7ª. A primeira, em 1824, no reinado de Dom Pedro I, e a última que foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Bom, Guedes, mas por que tantas constituições? Toda vez que você tem uma mudança na ordem social, geralmente você tem uma nova Constituição. Por exemplo, não teria lógica a gente ter uma Constituição do Império no momento da República. Não tem lógica, mudou totalmente a ordem social. Aí você tem aqui, em 1934 e 1937, a Era Vargas, foi outra mudança na ordem social, né, política, social. Tá? Em 1946, você teve a pós-Era Vargas. Em 1967, o regime militar, e em 1988, pós-regime militar. Perceberam? Sempre que você tem uma grande mudança na ordem social, você tem uma nova Constituição. É geralmente assim que as pessoas fazem. E por quê? Porque as Constituições, elas são soberanas, pois cada uma cria uma nova ordem social, econômica, política e, por consequência, jurídica no país. Jurídica porque tem que regular toda essa forma nova de enxergar a Constituição. Tá? Vamos ler a parte de baixo, depois eu explico com mais calma. Enfim, uma Constituição é tão livre para inovar que pode, inclusive, deixar de reconhecer um direito adquirido em Constituição anterior. Por exemplo, o de propriedade. É isso mesmo que você está lendo comigo. Vou te dar um exemplo. Nossa Constituição hoje protege o direito de propriedade. Então você trabalha muito, tal, não sei o que, você ficou rico, você tem vários imóveis, você é uma pessoa bem, graças a Deus. Aí chega uma outra Constituição que vai dizer o seguinte, não há bens particulares, todos os bens são do Estado. Você perde tudo. Nossa, mas eu consegui tudo trabalhando, a Constituição de 1988 permite. Sim, mas quando tiver uma nova Constituição, se ela falar o contrário, ela inova. Ela rompe com tudo que está no passado e cria uma nova ordem social e ela dita as regras dali para frente. Tá? Nossa. Bom, vamos ver como é que isso funciona um pouquinho melhor? Tá ok. Aí eu peguei a Constituição de 67, que foi a nossa penúltima Constituição, e a nossa atual, que é 88. Então, eu falei para vocês que uma Constituição inova a ordem social. Tá, mas tem um problema, né, Guedes? Se a Constituição, essa daqui, por exemplo, promulgou em 5 de outubro de 1988, não vai ter nenhuma lei que esteja feita na conformidade dela. Não tem como fazer, ela acabou de ser promulgada. O que aconteceria, então? Uma pirâmide sem base cai. Então, tem que ter uma solução. Qual é a solução? Solução é uma espécie de filtro, ou peneira, que nem eu coloquei aqui. Você vai pegar todas as normas anteriores, inconstitucionais, você não vai pegar a Constituição anterior. Essa aí, esquece. Tá? Você vai pegar todas as normas anteriores e passar nessa peneirinha aqui. Ó. E o que vai sobrar é o que está peneirado. Está vendo que está tudo aqui? Ó? Tudo meio peneiradinho, assim, furadinho? É o que passou pela peneira. O que estava de errado ficou aqui. Errado não, o que não está na conformidade da Constituição de 1988. E isso, gente, são para todas as Constituições. A Constituição acaba sendo uma peneira das leis anteriores. Aí, esses furinhos que ficaram aqui, com o tempo, são preenchidos, essas lacunas são preenchidas com leis feitas já na vigência da Constituição atual. No nosso caso, 1988. Guedes, então é por isso essas leis vão passando. Sim, elas vão passando, mas vão passando por peneiras. Tá? E se ela passou pela peneira, não é que ela pode ser velha no número, no ano, mas a ideia dela, o espírito da lei, ainda é atual.
Vamos dar uma olhadinha? Vamos pegar o nosso querido Código Tributário Nacional, o CTN. CTN é de 1966. Está aqui, ó. Ele era uma lei ordinária porque na Constituição de 46, que era a Constituição que estava vigente no momento, não previa uma outra forma de lei. Era a Constituição, lei ordinária e normas infralegais. Aí chegou a Constituição de 67, mesma coisa, ela não tinha nada feita na época dela. O que precisou fazer? Passar na peneirinha. Então o CTN passou na peneirinha e inclusive subiu de hierarquia. Na Constituição de 67 foi criada a figura da lei complementar. Leis complementares, geralmente elas são leis para fazer normas gerais que as demais leis têm que seguir. E é exatamente esse o papel do CTN. Os estados podem emitir leis, instituir leis, ou a União também pode, o município pode, mas todos, né, se for tributária, vão ter que observar o que está expresso no Código Tributário Nacional. Esse é o papel de uma lei complementar, que é hoje o nosso Código Tributário Nacional. Acabei dando spoiler, porque o Código Tributário Nacional veio para a nossa Constituição de 1988 como o quê? Lei complementar, ou seja, ele passou por outro filtro. Daí você poder dizer, nossa, o CTN é velho. Se ele passou pelos filtros, ele não é tão velho assim. E tem uma coisa também, toda lei pode ser reformada. O Código Tributário Nacional tem reformas. Se você olhar o corpo do texto, você vai ver que tem umas normas inseridas que são mais novas. Isso é permitido isso. O que se pode fazer também? Criar outras leis que não estejam no Código Tributário Nacional. Eu vou dar um exemplo aí do direito penal. O Código Penal nosso é de 1940, ou seja, ele está na Constituição de 1937. Certo? Ah, é muito velho. Ele passou por todas essas peneiras. E veja bem, Lei Maria da Penha, todo mundo já ouviu falar da Lei Maria da Penha. Ora, violência doméstica existe há séculos. Há séculos. Mas o que o legislador preferiu? Ao invés de eu mexer no Código Penal, eu crio uma lei específica para isso. Uma lei extravagante, porque ela extravasa o Código Penal. Pode? Pode. Assim como também temos o crime contra a ordem tributária. É uma lei extravagante, é uma lei fora do Código Penal. Tá? Então vamos ver assim, uma coisinha. Deixar mais claro que essa pontuação, essa parte assim, de direito constitucional. Declaração de inconstitucionalidade é diferente de não recepção de uma norma. Até agora nós vimos o quê? A recepção, que é essa peneirinha, tá certo? Mas isso aqui fica mais para os alunos de direito, porque isso aí é muito cobrado, inclusive em concurso público, saber essa diferençazinha aqui, ó. Qual é a diferença de declaração de inconstitucionalidade e não recepção de uma norma? Voilá! Num passe de mágica chega aqui a resposta. Declaração de inconstitucionalidade é quando a norma é criada na época da Constituição vigente. Então, no caso do nosso CTN, aqui, em 1946, ele poderia ser declarado inconstitucional. Tá? Em contrapartida, o nosso CTN já avançou, estamos aqui em 88. Ele não é declarado inconstitucional. Se tiver alguma normazinha dele lá, por exemplo, um artigo, um parágrafo, alguma coisa assim, que não está em conformidade com a nossa nova Constituição, na vigente, que é a 1988, ele é simplesmente declarado como não recebido. Perfeito? Então tá bom. Gente, aí, por que é importante o espírito da norma? Isso que eu quero provar para vocês. O que importa na norma é o espírito dela, é o que ela quer dizer para você, o que ela quer dizer para a nossa nação. Não importa o ano que ela foi feita. E eu vou provar isso. Está aqui o nosso Código Tributário Nacional de 66 e está aqui nossa Constituição Federal de 1988, desse lado aqui. E você vai ver algumas semelhanças que são tiradas do Código Tributário Nacional. A Constituição copiou o Código Tributário Nacional em alguns quesitos. Por quê? Porque o espírito da norma estava perfeito, estava atualizado. Então é só você ver aqui, ó, inciso 1, instituir ou majorar tributos sem que a lei estabeleça. Exigir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça. Cobrar imposto sobre patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda. Aqui é a mesma coisa, só que dividido em duas alíneas. Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que houver instituído ou aumentado, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Olha aqui então, é igualzinho, ó, cobrar imposto sobre
Patrimônio, a renda, o serviço uns dos outros. Patrimônio, a renda, o serviço uns dos outros. Templos de qualquer culto. Templos de qualquer culto. Papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. Aqui mudou um pouquinho. Deu para o livro, antigamente era só para o jornal. Ó. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Enfim, gente, não eu quero provar para vocês que não é a idade da lei que diz que a lei está desatualizada ou não. Tá? Se ela está vigente, é por algum motivo tem. É porque ela está em conformidade. E é uma lei boa, entendeu? Ela pode produzir efeitos. E, por fim, eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu acho simplesmente linda, que eu descobri fazendo um outro estudo para uma outra situação. Então, gente, aqui, ó, vamos olhar de novo nas nossas constituições do Brasil. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos comparar os extremos, a mais antiga com a mais nova. Vamos dar uma olhadinha e vamos tentar sentir o espírito das normas. Está aqui, lado esquerdo, a Constituição de 1824, lado direito, a Constituição de 1988. Gente, tinha mais coisa, mas aí a nossa disposição ia ficar muito longa, eu peguei só as que eu achei que mexeram mais comigo. Artigo 179 da Constituição de 1824. A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império pela maneira seguinte. Vamos para o nosso artigo 5º da Constituição de 1988, que é considerado cláusula pétrea. Está aqui, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Olha aqui, gente, ó. Liberdade de um lado, liberdade de outro lado, segurança individual, vida, propriedade. Quer ver um que arrepia mais? Vamos aqui no segundo, próximo, ó. Constituição de 1824. Nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Vamos aqui para a Constituição de 88, mais de um século depois. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Gente, é a mesma coisa, é o mesmo espírito. Vamos lá, para a gente não estender muito, vamos só para a parte que interessa mais. Ó. Ninguém pode ser perseguido por motivo de religião. É assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. A lei vai garantir a proteção dos locais de culto. Vamos mais um pouquinho, eu virei aqui, faz mais um pouquinho. Ó. Sua casa, todo cidadão tem em sua casa um asilo inviolável. Olha a nossa atual Constituição. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Gente, é o mesmo espírito, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Olha aqui, gente, ninguém poderá ser preso sem culpa formada. Vamos lá? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Olha aqui, naquela época, se você fosse preso, em 24 horas, teriam que comunicar um juiz para ele dizer por que você foi preso. Tá? Claro, aí eles têm umas regrinhas, assim, porque é longe, era para o Império, né? Vamos ver aqui, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente. Mesma ideia. Vamos lá, outro aqui, ó. Flagrante delito. Tá? Aqui, ninguém será preso senão em flagrante delito. Mais um aqui, só para a gente encerrar. Ninguém será sentenciado senão pela autoridade competente. Isso em 1824. O que nós temos? Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Ou seja, será juiz de verdade. Eu acho que ficou claro, né, gente? Então, gente, por hoje acabou. Espero que vocês gostem. Por favor, aquele likezinho aqui no vídeo para motivar a gente. E, gostando, inscreva-se no canal, acione a sinetinha, né, a campainha, para você não perder nossos próximos encontros. Tá? Também, se quiser nos seguir nas redes sociais, o endereço está aqui embaixo, Face e Instagram. Tá ok? Espero vocês semana que vem, gente. Uma boa semana a todos. Até mais. Tchau, tchau.